E aí, galera corintiana? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso timão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Em 2024, nos primeiros dias de sua presidência, Augusto Melo tomou uma decisão estratégica ao contratar a Ernst Young EY, uma das consultorias mais respeitadas do mercado, para revisar os contratos estabelecidos nas gestões anteriores de Andrés Sanches e Duílio Monteiro Alves. A intenção era auditar acordos que envolviam empresas parceiras do clube, como a Índigo Estacionamentos, o Anfam e a IB Arena, entre outras, buscando trazer clareza e transparência à administração do Corinthians. A análise englobou não apenas os contratos, mas também a relação dos dirigentes com essas empresas, por meio de um processo denominado Background Check Screen, que investigava vínculos familiares e empresariais. O relatório foi entregue em maio de 2024, mas, surpreendentemente, até o momento, o clube optou por não divulgar os resultados da auditoria nem repassar o documento aos órgãos internos do Parque São Jorge, o que gerou grande especulação e pressão para que as informações sejam finalmente reveladas. Embora Ernst Young tenha cumprido a missão solicitada, a situação tomou contornos de imbróglio. O Corinthians, que não pagou pelo serviço realizado, viu-se em um impasse, já que a dívida de cerca de R$ 1 milhão resultou na negativa da empresa de fornecer mais cópias do relatório. A pressão aumentou quando membros do Conselho Deliberativo, como Romeu Tuma Júnior, expressaram indignação por não terem acesso ao conteúdo da investigação. Em entrevistas, Tuma criticou a falta de transparência e afirmou que, após cobranças feitas diretamente a Ernst Young, foi informado de que o relatório havia sido entregue a diretores anteriores que, segundo ele, não repassaram as informações à nova gestão. Essa situação tem alimentado um ambiente de incerteza e desconfiança dentro do clube, já que a diretoria não conseguiu acessar o material solicitado e a consultoria manteve sua posição de só liberar as cópias após o pagamento da dívida. O impasse se agravou quando, em uma entrevista ao Meu Timão, Augusto Melo negou que tivesse recebido o relatório, desmentindo as versões circuladas. O presidente afirmou que a documentação nunca chegou até ele e que as investigações foram conduzidas de maneira formal, com a devida autorização de seu jurídico e compliance. Ao contrário do que se especulava, Melo garantiu que não assinou documentos relacionados a investigações pessoais sobre familiares de dirigentes, e que a auditoria visava apenas os contratos firmados anteriormente. Essa declaração adicionou uma camada de complexidade à situação, com membros da diretoria e do Conselho Deliberativo questionando a falta de acesso ao conteúdo da auditoria e a aparente falta de uma resolução para o impasse. No entanto, não houve nenhuma manifestação oficial do clube nem da EY, que se recusa a discutir o caso publicamente, tratando-o como uma questão interna com um cliente. Com a situação ainda sem uma solução clara, a tensão entre as partes segue crescendo. O Corinthians segue aguardando uma resposta definitiva da Ernst Young e, ao mesmo tempo, lidando com a pressão interna por maior transparência. Embora a auditoria não tenha identificado irregularidades em nenhum dos contratos analisados, a falta de acesso ao relatório completo alimenta a desconfiança e coloca em questão a eficiência da gestão atual em resolver os assuntos pendentes de maneira satisfatória. O clube agora enfrenta a delicada tarefa de administrar a pressão externa e interna enquanto busca, de alguma forma, superar esse impasse e restabelecer a confiança da torcida e da base de apoio institucional. A situação segue aberta, com todos esperando que a verdade sobre esses contratos finalmente seja revelada de forma clara e sem mais obstáculos. Os rumores sobre a possível chegada de Luiz Henrique ao Corinthians começaram a ganhar força nos bastidores do Parque São Jorge. Após uma passagem marcante pelo Fluminense e uma breve experiência no Betis, o atacante tem sido cogitado como um reforço de peso para o elenco alvinegro. Sua habilidade nas finalizações, sua velocidade e capacidade de decisão nos momentos cruciais não passaram despercebidos, e a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa corintiana começa a excitar os torcedores. A pergunta que fica é, o que ele poderia agregar ao time comandado por Augusto Melo? Sua chegada poderia ser a peça que falta para levar o Corinthians a conquistar títulos importantes novamente. Com destaque recente pela sua performance no Botafogo, onde se consagrou herói na final da Copa Libertadores e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Luiz Henrique tem tudo para se tornar uma grande estrela no futebol brasileiro. Sua versatilidade e experiência em grandes competições o colocam como uma aposta certeira para o Corinthians, que busca sempre fortalecer seu ataque com nomes de impacto. A chegada do jogador, se confirmada, poderia trazer uma nova energia ao elenco, além de reforçar o setor ofensivo com um jogador de talento comprovado. Resta saber se a diretoria tomará a decisão de transformar esse rumor em realidade, mas uma coisa é certa, a torcida já está sonhando com essa contratação. Luiz Henrique é um jogador que combina velocidade impressionante com um toque refinado de habilidade, características que o tornam uma ameaça constante nas transições rápidas e nas jogadas de contra-ataque.
Sua capacidade de driblar, aliado a um bom posicionamento dentro de campo, faz com que ele seja uma peça-chave em qualquer ataque, seja para finalizar ou para criar oportunidades para os companheiros. Seu instinto de goleador ficou claro no Botafogo, quando marcou gols decisivos, incluindo na final da Libertadores. Se confirmado seu vínculo com o Corinthians, ele poderá trazer esse faro de gol e dinâmica ofensiva para um time que busca alavancar sua força no ataque, tornando-se um verdadeiro trunfo para o elenco. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e clique no sininho do canal Fala Fiel News para não perder nada novo, tá? Continuando. Luiz Henrique tem se destacado nas últimas temporadas por sua habilidade de impressionar em diferentes contextos. No Fluminense, sua passagem de 2020 a 2022 foi marcada pela evolução constante, com 14 gols e 14 assistências em 120 jogos, destacando-se principalmente pela sua velocidade e capacidade de finalizar com precisão. Sua performance chamou a atenção de clubes europeus, e foi no Betis, de 2022 a 2024, que o atacante deu um salto em sua carreira. Com 64 jogos e 4 gols, Luiz Henrique mostrou sua qualidade tanto no campeonato espanhol quanto nas competições internacionais. A sua visão de jogo e a habilidade de desequilibrar as defesas adversárias fizeram com que se tornasse uma peça importante no sistema de jogo da equipe. Ao se transferir para o Botafogo em 2024, Luiz Henrique continuou a brilhar, fazendo parte de uma campanha histórica, incluindo a conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Com 12 gols e 6 assistências em 55 jogos, ele se consagrou como uma das principais figuras da equipe, e sua performance nas finais foi marcante. Se ele se juntar ao Corinthians, a expectativa é alta. Sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de criar oportunidades para os companheiros de equipe poderiam trazer uma nova dinâmica ao ataque alvinegro, oferecendo ao time uma ameaça constante nas transições ofensivas e mais versatilidade para os treinadores. Se confirmado, Luiz Henrique pode ser o catalisador que o Corinthians precisa para alcançar novos patamares nas competições nacionais e internacionais. E aí, fiel? O nome de Luiz Henrique tem circulado como uma possível grande contratação para o Corinthians, e o que não falta são motivos para a torcida se empolgar. O jogador tem mostrado que tem faro de gol e velocidade de sobra para agitar os campos, não importa o clube em que esteja. Com sua habilidade de desequilibrar o jogo em uma velocidade impressionante, Luiz Henrique poderia ser o jogador que o Timão precisa para dar aquele gás extra no ataque. Mas o que vocês acham disso, torcedores? Será que ele seria capaz de trazer o Corinthians de volta aos trilhos da vitória? E o impacto na Série A, hein? O time conseguiria brigar de igual para igual contra os gigantes do Brasil e até disputar títulos internacionais com esse reforço? Imaginando esse cara vestindo a camisa do Corinthians, a expectativa é grande. Luiz Henrique é aquele jogador que pode acelerar o ritmo da equipe, transformar a dinâmica do ataque e deixar qualquer defesa com medo. Mas, claro, nada disso será possível sem a força da torcida. Como vocês veem a chegada dele ao clube? Seria ele o nome ideal para dar aquele brilho que o Corinthians tanto precisa? A Fiel tem tudo para dar apoio incondicional, e, se Luiz Henrique acertar os pés com a bola, a história pode ser escrita de forma épica. Comentem aí! Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.